falar, o texto que eu ler, enquadra-se extraordinariamente bem. Parece que tinha combinado com todo o ambiente que foi criado aqui para fazer um ambiente exatamente ao contrário. O texto que eu tenho para vos comunicar é sobre a inteligência artificial e espiritualidade humana. Comecei por citar o Padre António Vieira na História do Futuro, que diz o seguinte: a ciência dos futuros, disse Platão, é que distingue os deuses dos homens, e daqui lhes veio, sem dúvida, aquele antiquíssimo apetite de serem como deuses. Aos primeiros homens, a quem Deus tinha infundido todas as ciências, nenhuma lhes faltava a não ser a dos futuros. E esta lhes prometeu o demónio com a divindade, quando lhes disse: Eretis sicut Dei, ciências bonum et malum. Isto é, sereis como deuses, conscientes ou sabedores do bem e do mal. Mas ainda que experimentaram o engano, não perderiam o apetite. Vou fazer uma segunda citação de um dos maiores pensadores, para mim, um dos maiores pensadores vivos, Yuval Noah Harari, um judeu, da sua obra Homo Deus, História Breve do Amanhã. No século XXI, o terceiro grande projeto da humanidade será adquirir poderes divinos de criação e de destruição e transformar o Homo sapiens no Homo Deus. Maravilhemos-nos. Aquilo que apenas há 400 anos António Vieira considerava o primeiro atributo de Deus está hoje no domínio dos homens. O homem tem já a certeza do seu futuro na Terra. Sabe que dentro de cerca de 5 mil milhões de anos o Sol se transformará numa gigante vermelha e engolirá a Terra, desaparecendo a vida do homem no planeta azul. Também sabe que, certamente, muito antes disso, conseguirá aquilo que era atributo exclusivo de Deus: o triunfo sobre a morte. A partir sobre a Terra há apenas cerca de 70 mil anos, um nada, comparado com a existência da vida na Terra, que surgiu há 4 mil milhões de anos. Até há cerca de 200 anos estava totalmente dependente das forças da natureza e dos seus acasos. Nas pequenas glaciações e nas grandes secas, morria de fome. Um exemplo. Durante toda a Revolução Francesa, entre os anos de 1789 e 1794, fim do período de terror, terão morrido em França 70 mil pessoas devido à violência revolucionária, número que inclui os mortos na Batalha de Valmy. Na pequena glaciação que ocorreu entre o final do século XVI e o princípio do século XIX, só entre os anos de 1692 e 1695, morreram de fome em França mais de... Eu sugeriria-lhes que atirassem um número. Um número. Quantas pessoas é que morreram de fome em França entre 1792 e 1795? A França tinha 20 milhões de habitantes. 16 milhões? Quanto? 16? Não, também eram 16. Já não havia franceses. Não, foram 3 milhões. 3 milhões. Repara, 3 milhões de uma população de 20 milhões. Morreram à fome. Fome. Só. Fome. Quando ouço determinado tipo de conservadores a falar disto, arrepiam-se-me os cabelos em pé. Eu admito que Edmond Burke, por exemplo, que escreveu obras contra a Revolução Francesa, admito a ignorância do Edmond Burke, um liberal que escreveu contra a Revolução Francesa. Mas não admito a ignorância ou a má-fé de alguns
liberais atrás. Não admito. Porque a ignorância é demasiado grave e a má-fé é um pecado. A Revolução Francesa foi incomparavelmente menos sangrenta do que os terríveis anos de 1792-95, em que sucedeu isto, enquanto o rei Luís XIV se consolava com as suas amantes, tinha o homem que lhe levava os paninhos atrás dele para limpar o rabo quando ele fazia cocó, e extorquia dinheiro ao povo para destruir nas guerras que levou a cabo com a Espanha e com a Inglaterra. Hoje, só cerca de 70 mil pessoas morrerão de fome por ano em todo o mundo. E a morte pela fome de uma só pessoa na Europa é assunto de primeira página da comunicação social. Lembram-se que ainda recentemente morreu um português na Inglaterra de fome e foi assunto de abertura dos telejornais. Pode uma grande parte da humanidade estar subnutrida ou mal nutrida, mas não morre pela fome. Hoje morre, sim, de excesso de nutrição. E estamos num tempo em que os povos levaram à prática a sugestão de Maria Antonieta: comam brioches em vez de pão. Enquanto os ricos comem saborosas ervas com tofu e quinoa, os pobres alimentam-se de brioches. Isto é, do açúcar de que falava aquele nosso amigo. No período da pequena glaciação, os povos comiam ervas dos campos cozidas, se hoje houvesse, porque nada mais havia para comer. A pequena glaciação, já agora para me expor, quando se fala tanto em clima, hoje muitas vezes fala-se com tanta ignorância também. A pequena glaciação ocorreu cerca de 1600, que terá começado em 1600 e terá acabado em 1800 e pouco. Pouco antes de 1600 terá começado 1800 e pouco. A Terra passa por períodos de aquecimento e de arrefecimento. Os períodos de arrefecimento chamam-se glaciações. Demoram entre 200 a 300 anos as glaciações. E muitas vezes é necessário nós termos até uma noção da realidade quando se fala em aquecimento global. Não tem a ver com o próprio eixo da própria Terra? Tem a ver com o eixo da Terra, tem a ver com muitos fatores. São vários. Muitos fatores. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. No tempo do rei Alfredo o Grande, no século IX depois de Cristo, na Inglaterra, cultivava-se vinha e produzia-se ótimo vinho. Agora já há vinhas em Inglaterra, mas até cerca de 1850 não havia vinhas na Inglaterra. Neste momento estão, desde 1850 para cá, lentamente o clima foi aquecendo e começam-se a plantar vinhas na Inglaterra. Desculpem a interrupção. Os progressos na tecnologia da produção de alimentos e nas comunicações que permitem o acesso a eles fizeram com que, só por corrupção, incompetência do poder governamental ou guerra, se morra a fome no mundo de hoje. A multiplicidade de organizações de combate à fome e a informação que corre em tempo real por todo o mundo faz com que seja hoje inaceitável que alguém morra à fome em qualquer lugar do planeta. A doença sempre foi considerada, pelo menos até ao século XVIII, um castigo dos deuses. Sinal do seu poder, porque com a doença vinha a morte e aquela nunca sabia quando vinha, era quando Deus a dava.
durante o período da peste negra, perante a total impotência dos homens entre 1330 e 1370, a peste terá dizimado cerca de 150 milhões de pessoas numa população mundial calculada em cerca de 450 milhões de pessoas. Estima-se que em Portugal, Portugal terá perdido entre um terço e metade da sua população nesse período. Naqueles períodos do reinado de Dom Pedro I e Dom Fernando. E a Florença de Boccaccio perdeu, nesse período, 50 mil dos seus 100 mil habitantes. Por isso vemos Boccaccio fugir para os campos e ia escrever o Decamerón. Quando os espanhóis chegaram ao México, em 1520, as tropas de Hernán Cortés levavam algo muito mais letal com as suas armas de fogo, o vírus da varíola. Esse vírus fez com que a população nativa de 22 milhões de pessoas passasse, em 1580, para 2 milhões de pessoas. A gripe espanhola, a maior epidemia do século XX e mesmo de toda a história, da humanidade em termos de número de pessoas, entre 1918 e 1919, 2 anos, reparem, 2 anos, terá matado 100 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo dela aparecido os nossos Amadeu de Sousa Cardoso, o nosso maior pintor, e António de Lima Fragoso, o nosso maior músico, o nosso maior compositor, que é pouquíssimo conhecido, mas morreu aos 21 anos, era o nosso maior compositor. Num só dia, da casa dos pais de António Lima Fragoso, saíram 7 caixões pela janela, entre os familiares e serviçais dessa casa, pela janela, para que a tragédia não entrasse pela porta novamente. O mundo passou alguns momentos de pânico devido às epidemias que se revelaram depois da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente o ébola e o SIDA. Porém, a ciência mostrou-se extraordinariamente capaz de combater essas epidemias. E o ébola não matou mais de 11 mil pessoas. Enquanto que a SIDA terá matado cerca de 30 milhões de pessoas antes de ser controlada. Nestes anos todos, até ser controlada. As doenças hoje existentes estão cada vez mais ligadas aos excessos alimentares e à velhice. Ao contrário do que sucedeu no passado. Aos excessos alimentares, em particular, o açúcar. Os avanços científicos permitiram que nos países desenvolvidos, em 100 anos, a esperança média de vida passasse dos 40 para os 80 anos, que se aproximam do prazo de validade do corpo humano. Enquanto que durante milénios essa esperança de vida não se alterou substancialmente, variando entre os 30 e os 40 anos. O homem do século XX conseguiu controlar os grandes inimigos históricos do homem: a fome e a peste. E conseguiu também controlar o último grande inimigo do homem: a guerra. Apesar do século XX ter sido o século mais mortífero em números da história da humanidade, ainda assim a percentagem da população mundial esteve longe disso. Os grandes conflitos do século XX terão aniquilado cerca de 5% em todo o século XX, cerca de 5% da população humana. Mas os maiores massacres, tendo em conta a percentagem da população humana, foram os perpetrados pelos mongóis, em primeiro lugar Gengis Khan, que terá exterminado pelo menos 13% da população mundial do século XII, princípios do século XIII, calculada em 300 milhões de habitantes. Já os massacres do sucessor que vieram a seguir, o sucessor Tamerlão, não terão ultrapassado 5% dessa população, cerca de 350 milhões de habitantes. O massacre de Béziers, em 1200
209, no massacre de Béziers, os exércitos papais mataram num só dia, 20 mil pessoas. Toda a população daquela cidade de maioria cátara. Tendo em conta a população da França ao tempo, 7 milhões de pessoas, tal corresponderia hoje ao massacre num só dia de toda a população de uma cidade francesa de 200 mil pessoas. Num só dia. Houve um santo bispo chamado Arnaldo Amauri que disse o seguinte quando estavam a massacrar a população da cidade de Béziers. Houve um capitão do exército que disse ao senhor bispo, que era o comandante das forças que cercavam Béziers, que lhe disse: senhor bispo, olha que lá dentro há muitos católicos. E ele disse: passem todos a fio de espada. No céu Deus escolherá os seus. E passaram. Homens, mulheres, crianças, tudo foi passado a fio de espada. Os 47 milhões de mortos na Segunda Grande Guerra, de longe a mais mortífera do século XX, em percentagem da população mundial, não chegaram aos 2%. A tecnologia da segunda metade do século XX, em particular o equilíbrio do terror que conduziu a energia atómica usada para fins militares, tornou a guerra um incidente limitado. Em 2012, por exemplo, a guerra matou 120 mil pessoas, enquanto a criminalidade matou 500 mil pessoas. Por outro lado, os meios de informação tornam cada vez mais a guerra naquilo que é um ato cruel e desumano, portanto inaceitável para a opinião pública. Durante séculos, nas igrejas cristãs, os fiéis pediam a Deus para os livrar da fome, da peste e da guerra. Deus não os ouviu. Teve de ser o homem a libertar-se a ele mesmo dessas 3 bestas da humanidade. Durante milénios, o homem acreditou que a vida e a morte estavam nas mãos dos deuses ou de Deus. Hoje sabemos que num futuro próximo, tendo em conta a idade do homem, isto é, dentro de 100 a 200 anos, alguns apontam até para 2050, o homem triunfará sobre a morte graças à biotecnologia, tendo esta como suporte a inteligência artificial. Elisa, em 2050, há quem diga que o homem já terá triunfado sobre a morte. E não digo eu, são cientistas que dizem. O termo inteligência artificial, sigla IA, foi usado pela primeira vez pelo cientista americano John McCarthy apenas em 1956. Embora o inglês Alan Turing foi uma personagem que demorou muito cedo, foi um indivíduo que em grande parte ganhou a guerra contra a Alemanha. A guerra contra a Alemanha foi ganha pelos aliados, graças em grande parte a Alan Turing. Porquê? Era um grande matemático de Cambridge que descobriu uma máquina de desencriptar mensagens. E ele entrou nos códigos secretos das comunicações alemãs. E foi graças a isso que os aliados conseguiram em grande parte vencer. Só para dizer que este senhor, o Alan Turing, como era homossexual, foi perseguido. Falávamos muito de Turing. Uma pessoa absolutamente extraordinária. Uma pessoa extraordinária que foi levada ao suicídio porque foi descoberto pelo governo homossexual e foi obrigado a fazer castração química. E isso provocou-lhe um tão mal, foi tão terrível que ele acabou por suicidar. Peço desculpa. Nada, obrigado. Obrigado, Anisa. É importante. Isso se enquadra naquilo que estou a dizer. Usando termos separadamente. Inteligência artificial era e é ainda considerada hoje um modo de criar inteligência idêntica à dos humanos por meios mecânicos, incluindo nestes a programação de computadores.
Desde então para cá, quanta mudança no mundo. Tório, quanta mudança no mundo. Hoje, qualquer telemóvel barato tem mais inteligência artificial do que aquela que levou o homem à Lua. E podemos dizer, com a inteligência artificial, que sucede com ela o que sucedeu com o Brahman Sissa e seu jovem sultão. Sissa foi o criador do xadrez. A história é esta. O Brahman Sissa, ou melhor, o sultão, publicou no seu sultanato um édito a dizer que daria um prémio que escolhesse pelo vencedor do desafio dele, que era de criar um jogo capaz de entreter para sempre o sultão. E foi o Brahman Sissa que criou esse jogo, o xadrez. E como prémio, Sissa pediu apenas o seguinte: eu quero que coloque um grão na primeira casa do tabuleiro, 2 grãos na segunda casa, e assim sucessivamente, duplicando em cada casa o número de grãos do anterior. O sultão ficou encantado. Disse: este Sissa é, além de um indivíduo genial, é um indivíduo pouco exigente. E então ele mandou os matemáticos fazer as contas. E os matemáticos do sultão chegaram à seguinte conclusão: que, chegando ao número 64, seriam precisos, para preencher a 64ª casa, todos os grãos de trigo produzidos na Terra em 61.000 anos. A inteligência artificial produz o mesmo efeito multiplicador do tabuleiro de xadrez de Sissa. Estaremos hoje num lugar apenas na, imaginem, quinta casa. Quinta casa. Nós estamos, hoje, os computadores, são os computadores de quinta geração. Estima-se que daqui a 2 anos comecem a surgir os computadores de 6ª geração. Permite-me só dizer, existe já um processador, que é o processador quântico. E esse processador quântico, ele não processa, como os processadores normais, 0 e 1. Só o 0, 1 ou 0, 0, 0, 1. Sim. Ele processa o 0 e 1 ao mesmo tempo. E mais, podem investigar, chama-se D-Wave, é uma parceria entre a Google e outras gigantes mundiais de tecnologia, e ele vai conseguir, já consegue, calcular, vejam bem, todos os átomos existentes no universo. E eu não estou a falar destas gerações que está a falar. Isto é computação quântica. Mas eu vou falar disso. Eu vou falar disso. O primeiro computador, criado pelo exército americano em 1946, tinha apenas 25 bytes de memória. Além de ser pesadíssimo, pesava 30 toneladas, ocupava uma sala com 180 metros quadrados. Qualquer vulgar computador de hoje tem 1.000 milhões de bytes de memória. 1.000 milhões de bytes de memória. E num só dia, colocam-se na internet 500 terabytes de memória, sendo que 1 gigabyte é o equivalente a 1.000 milhões de bytes e 1 terabyte equivale a 1.024 gigabytes. Imaginem estes números. Já hoje verificamos que grande parte da nossa ligação com o mundo está nos telemóveis que trazemos nos nossos bolsos.
percebemos que o impacto da automatização no mundo do trabalho irá ser avassalador. Os políticos, os economistas, os cientistas fogem a encarar o problema de frente. Mas é possível que no final deste século os robôs, e o robô é um termo criado em 1921, de uma palavra checa, com robota, que significa trabalho forçado, que os robôs levem a cabo praticamente todas as tarefas que ainda hoje são do domínio humano. Há quem diga que será ainda muito antes disso, muito antes do fim do século XXI. Os robôs levem a cabo todas, a minha, como advogado, vossas outras profissões, todas elas serão substituídas por robôs. Suspeitamos que a invisível evolução da inteligência artificial poderá ultrapassar a barreira da sabedoria. Como vaticinou Stanislav Lem, autor da obra Solaris, que deu origem ao conhecido filme de Andrei Tarkovsky, no seu romance, no extraordinário romance de ficção científica, intitulado Golem 14, Biblioteca do século XXI. Referindo-se à 14ª, apenas à 14ª geração de computadores. Stanislav Lem considerou que na 14ª geração de computadores se ultrapassava a barreira da sabedoria. Basta pensarmos na possibilidade do homem utilizar a luz em vez da eletricidade, e ainda estamos dentro da eletricidade, mesmo na mecânica quântica, ainda estamos dentro da eletricidade, para percebermos que isso será uma alteração de paradigma, para usar as palavras de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi um filósofo da teoria da ciência, provavelmente o maior filósofo da teoria de ciência de todos nós. Fala-se já hoje em petabytes, sigla PB, que significa 10 elevado a 15. Isto é, 10 seguido de 15 zeros. Em hexabyte, 10 elevado a 18. Em zettabyte, 10 elevado a 21. E em yottabyte, 10 elevado a 24. 10 seguido de 24 zeros. O número de partículas de todo o universo é de 10 elevado a 80. Reparem a memória espantosa que se está a pensar que dentro, não tempos longínquos, os computadores alcançarão. 10 elevado a 24. Quando o número de partículas de todo o universo é de 10 elevado a 80. Partículas átomos ou partículas o quê? Prótons e eletrões. Prótons, eletrões e neutrões. Cito Stanislav Lem. Na realidade, a diferença entre as máquinas antigas e as novas era parecida com o que existe entre um inseto e um ser humano. Um inseto vem ao mundo programado por completo, mediante os seus instintos, aos quais se submete de forma irreflexiva. Eu entendo que isto é discutível. Pessoalmente entendo que isto é discutível, mas não é isso que estamos aqui a. O homem, pelo contrário, tem de aprender comportamentos adequados, mas esta aprendizagem possui efeitos emancipadores, já que o homem pode mudar os programas de comportamento atuais graças à sua capacidade de decidir e conhecer. Não será difícil dotar estas máquinas de sentimentos. Ou melhor, que elas próprias se eduquem de modo a dotar-se de sentimentos. Que elas próprias façam a autoprogramação de modo a dotarem-se de sentimentos. Isso não é difícil. Como vimos no belíssimo filme Blade Runner, a retirada do romance de ficção científica de Philip K. Dick. Curiosamente, o mais difícil para as máquinas, muito mais do que dotá-las de sentimento, é dotá-las de uma outra coisa espantosa. Dotá-las do sentido do humor.
As máquinas têm muito mais dificuldades em entrar no sentido do humor, porque as máquinas têm um funcionamento lógico e o humor é a subversão da lógica. E elas têm muito mais dificuldades nisso. Quer Svátoslav Lem, quer Isaac Asimov, perceberam que antes de dar o salto qualitativo, isto é, aquele salto que Svátoslav Lem anunciava entre a 14ª geração de computadores e a 15ª geração de computadores, apareceria na 15ª aquilo a que ele chamava, aquilo a que alguns chamaram já uma singularidade. Isto é, em que haveria uma diferença essencial entre aquilo que estava anteriormente e aquilo que vem depois. Eles, alertados para isso, eles perceberam que antes de dar o salto qualitativo, os robôs tinham de ser dotados de uma consciência ética, que Asimov resumiu em 3 leis. Primeira lei: um robô não pode ferir um humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceiro: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Mais tarde, Asimov morreu não há muitos anos, acrescentou a lei 0, acima de todas as outras: um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Não entramos pelas inúmeras questões que essas leis colocam, nomeadamente a de saber se retirar o trabalho a um ser humano é ou não fazer-lhe mal. Uma questão ética importante. Sendo certo que no futuro não haverá nenhum trabalho que os robôs não possam fazer melhor do que qualquer ser humano. Porém, tudo isto não passa... com essas leis, os robôs dotados de inteligência suficiente para tomarem as suas próprias decisões teriam uma convivência harmoniosa com os humanos, sendo pré-programados para, com estas leis, eles teriam uma convivência harmoniosa com os humanos. Porém, tudo isto não passa de atribuir aos homens dotados de inteligência artificial a característica que distingue o homem de todos os restantes seres vivos: a espiritualidade. Os robôs não seriam mais um contador da areia de Arquimedes. E talvez, então, robôs, isto é, a inteligência artificial, dotado de uma sabedoria muito superior à capacidade natural da sabedoria humana, 10, 100, 500 vezes superior à sabedoria humana, como admitiu Stanislav Lem, talvez os computadores ensinem os homens a serem humanos. E talvez o século XXI seja então o século da alvorada do homem antes do homem. Homem com H antes do homem com H pequeno. Ou melhor, depois do homem. E talvez o século XXI seja então o século da alvorada do homem com H grande, depois do homem com H pequeno. Muito obrigado.